entrou, hein? Oi. Oi, gente. Oi, que legal. Epilepsia organizada, adorei. Vou fuçar tua página. Me manda depois alguma coisa. Oi, Josimar, tudo bom? Boa noite, Silane. Reentra no... Você tem que me pedir para entrar. Aí vai passar uma solicitação e aí você vai pedir, eu vou deixar você entrar. O pessoal entrando também. Boa noite, gente. Todo mundo falando boa noite. Gostei do nome epilepsia organizada. Eu vou até fuçar. Já pediu? Não apareceu pra mim. Pera. Será que é aqui? Renata. Adicionar a Renata ao seu vídeo. Ai, entrou. Oi, Rê. Tudo bem, doutora? E você? Tudo bem também, tudo Você sabe, certo. eu tava depois pensando, eu tava achando que você ia entrar pela Epilepsia e Companhia. Então, acabei entrando por aqui, mas sei lá. Não, acho que depois você Já foi. pode compartilhar no Epilepsia Companhia, né? Uhum, tá, eu compartilho por lá, então, doutora, depois. Aí eu não fiquei sem saber também, aí acabei entrando por aqui mesmo. Mas tá ótimo, tá ótimo, a gente vai fazendo esquenta, o pessoal tá entrando. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo um pouquinho ansiosa, mas tudo certo. Imagina, você vai deixar a coisa fluir, o barco correr. A gente papo, acho que é legal, assim, extremamente importante. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de você estar aqui comigo hoje, de você estar compartilhando a tua história, que é linda, né? Vamos ver se a gente não chora, né, Rê? Hã? Pois é, doutora, eu que agradeço. Eu que agradeço, na verdade, esse espaço, né? Esse bate-papo. Você que vem acompanhando a gente já faz um bom tempo, né? Então, a gente que agradece, na verdade, esse momento e essa oportunidade, né? De poder estar conversando um pouquinho e trazendo a nossa história aí, né? Da Verdade. Licinha. Sim, você sabe que o pessoal, quando a gente vai fazendo esquenta, né? Quando a gente combinou de conversar nessa live hoje, né? Eu e a Renata, a gente pensou principalmente para aproveitar o mês de setembro. É claro que para a gente que convive com a epilepsia, a gente convive com a epilepsia todos os dias, todos os meses, né, Rê? Mas Sim, nós sim. sabemos que setembro é um mês de sensibilização latino-americano da epilepsia. Tem o Purple Day, que é em março, e que se comemora no mundo, onde se levanta a bandeira por todo o mundo. Mas quando a gente traz uma coisa mais em loco, mais na América Latina, a gente traz em setembro. E em setembro é o momento em que a gente se volta mesmo. E é legal para o nosso país também, né? Acho que o Brasil é um país enorme, né? São vários países com culturas sociais dentro, né, de um lugar só. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma situação clínica, que é a epilepsia, que está em todo lugar, né? Que independe de raça, condição social, né? E o principal motivo, né, de todos nós estarmos aqui hoje, também de compartilhar, de conversar, e quem quiser perguntar e tirar dúvida mesmo sobre a maioria das coisas que nós vamos conversar hoje, né, Rê? Mas é também para que possamos levantar essa bandeira roxa, né? Para que todos se lembrem da epilepsia,
que é considerada uma doença crônica, que não tem cura. Em alguns casos, ela tem uma resolução, mas ela tem controle na grande maioria das vezes, né? E a gente vai acabar falando sobre isso. 70% das pessoas que têm epilepsia têm o controle da epilepsia. E aí é que nem quem tem pressão alta, quem tem diabetes, que tem que tomar suas medicações diariamente, mas vida que segue, né? De acordo com o controle clínico e com as medicações, usando direitinho, você pode trabalhar, você pode estudar, fazer uma faculdade se você quiser, dirigir, né? Ser mãe, ter uma vida como quem tem pressão alta, como quem tem diabetes, né? E tocar em frente. Eu acho que isso é o mais importante. E é a maioria das pessoas que têm epilepsia, 70% dos casos, né? Das pessoas. Só para a gente ver aqui, está todo mundo ouvindo bem a gente? Se sim, ou coloca assim, ou põe um coraçãozinho para poder a gente saber se está todo mundo vendo bem a gente, ouvindo bem a gente. Vamos ver se o pessoal fala alguma coisa que a gente às vezes está falando, viu, Renato? Quando vai ver, ninguém está ouvindo a gente. Mas ó, a Cris. Oi, Cris. A Cris, então, a querida. Falou que sim, a Cileide também, a Liliane. Então, vamos lá. Todo mundo falou que sim. Entrou uma página, acho, Conviver com a Epilepsia. Olha que bacana, né? Então, vamos lá para a gente começar. Primeiro, eu gostaria, né, que você se apresentasse, mas não só como a mãe da Alice. Fala quem é a Renata, né, o que você faz, e aí depois você se apresenta como a mãe da Alice, porque a mãe da Alice, tudo bem que a gente acaba virando a mãe da Alice, eu, a mãe do Bernardo, a gente perde o nome, perde o sobrenome, tudo. Mas agora eu quero que você se apresente, por favor. Coloca pra gente quem é a Renata. Tá certo, doutora. Bom, eu sou a Renata, né? A minha formação é de assistente social, né? De serviço social. Eu me formei há 12 anos e eu trabalhei a maior parte do meu tempo com criança e adolescente, né? Por 7 anos eu trabalhei com crianças com deficiência, né, num centro de reabilitação aqui de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba, né, interior aí de São Paulo. E eu trabalhei nessa área. Hoje eu não estou mais na minha área, né, trabalho na empresa da família, nossa. E eu sou mãe da Alice, né, e da Bia, né, e tenho o Davi também, que é meu filho, mas não é meu filho, né, é um sobrinho que mora com a gente, então é meu filho também. E a gente, aí tem a Alicinha, né, que conversamos, né, conhecemos a doutora Dani, já faz algum tempo, por intermédio de um parente nosso, né, médico, e aí ele me passou o contato, e aí a gente começamos a busca, né, doutora? A busca aí da... Então, essa sou eu, né? Eu trabalho, sou mãe, sou casada com o Raj. Que é uma figura! É uma figura que deixa a gente louca de vez em quando. Mas é parceiro. Então, essa é a Renata, né? Essa é a Renata. Sim, isso. Renata, conta pra gente agora um pouco do que você vive, convive com a epilepsia, né? Sem contar ainda a história da Alice, mas qual é a impressão que você tem da epilepsia? Qual é a importância que você acha da gente estar conversando agora em setembro sobre essa sensibilização em relação à epilepsia? Bom, a epilepsia, ela convive, né? Ela está diariamente com a gente, na casa da gente, no pensamento da gente, na fala da gente, né? Porque tudo a gente pensa, a gente lê, a gente fala, a gente conversa, a gente busca. E
assim, a importância disso, né, da gente poder estar conversando, por mais que eu sinto assim que existe um grupo hoje ainda, né, um movimento bastante grande, mas a proporção, pelo menos eu vendo aqui na cidade, né, na nossa cidade, ainda é muito pequena. Então, não, quase não há essa discussão, a gente não conversa, né, abertamente em público, politicamente. Então, a importância disso, né, de estar trazendo, até para que as famílias possam falar disso com uma naturalidade, né, de uma forma relaxada, porque é um assunto que é um pouco tenso, né, para as famílias, para toda a equipe, né, médica e de saúde em si, nos hospitais. Então, as pessoas se assustam muito. Eu acho que por isso que a gente não consegue, muitas vezes, falar disso e conversar de uma forma mais relaxada, porque as pessoas se assustam. Tem medo, nossa, mas todo dia, nossa, mas quantas crises ela tem? Nossa, mas teve uma, né? Não, né? Não foi uma, né? Então, isso eu acho que vai fazendo com que as famílias também fiquem um pouco desconfortável, né? Com a resposta que o outro dá pra gente. Então, se você não tá tranquila e não tá ciente da situação e disso, você acaba ficando receosa, né? Não conversa muito, já não aprofunda o assunto. Então, acho que isso vem dificulta, na verdade, né? As relações e poder abordar esse assunto de uma forma mais, sei lá, estou trazendo como relaxamento, né? De uma forma natural, pensando assim. Acho que você foi perfeita, Rê, em trazer isso. O pessoal colocou aqui, verdade, o preconceito e os estigmas, né? Epilepsia organizada. A Gisele também colocou aqui verdade. Então, eu gostaria de aproveitar esse ensejo, assim, eu falo às vezes algumas coisas, acho que para a Renata não, porque a família da Renata é muito bem, é um núcleo familiar estruturado, a Renata é muito forte, pelo menos ela acha que não, mas ela é. E aí, o que acontece nessa história? Ela se coloca muito bem quando ela tem que falar, que nem, olha, todo dia, minha filha, agora não, graças a Deus, a Alice não tem mais todo dia. A gente passa por fases quando há uma descompensação, mas já tivemos fases de que a Alice tinha 20 crises no dia, né? Sim. Já é doloroso você falar pra gente que é mãe, nossa, meu filho teve 20 crises, meu filho teve uma crise epilética, né? Meu filho teve 20 crises epiléticas no dia. Então, e assim, o outro ainda tem mais essa, né? O outro fala, nossa, meu Deus, não tem que falar nossa. Como você aguenta? E aí, o que você faz? Você corre para o hospital? Estigma é o preconceito, é o não pensar no outro, né? É aquela velha história que a gente aprende. Se você não tem o que falar, fica quieta. Porque a dor do outro já é muito grande, né? Então, Sim, o com mais certeza. importante, eu acho, dessa história é trazer à tona essa questão da epilepsia. Eu trabalho com epilepsia já há alguns anos e fiz uma especialização de maneira torta, porque não era o fluxo habitual do Brasil. Eu tive que estudar fora do Brasil para chegar, porque na época que eu poderia ter estudado no Brasil, eu não tinha dinheiro para estudar no Brasil. E porque você tem que abrir mão de um monte de coisa, realmente, são muitos anos de dedicação. E quando a gente começa hoje, atualmente, falar sobre epilepsia, existem famílias que convivem com a epilepsia diariamente e elas não sabem que eles têm epilepsia. Ela toma cardenal, ela tem algumas crises, então a sua filha ou sua mãe tem uma epilepsia. Não, doutora, ela não tem uma epilepsia. A palavra epilepsia parece ter um peso muito forte, Peso é muito né? forte. E a gente precisa trazer, e essa é uma das coisas que eu tenho dentro do meu coração como meta, né? A epilepsia tem que ser tratada
como uma doença, sim, mas como uma doença como hipertensão arterial sistêmica, como diabetes, né? Inclusive, estamos batalhando com a Associação Brasileira de Epilepsia para que se torne, né, um olhar estratificado para a epilepsia, para que as pessoas possam ter acesso mais fluido aos medicamentos, acesso mais fluido aos exames, para que com isso a gente consiga ver quem são as pessoas que têm epilepsia, que estão dentro de um grupo de 70% e vão ter uma vida normal, vão tomar medicação todos os dias, vão vigiar os seus gatilhos, uma privação de sono, um nervoso, alguma coisa que possa vir a acontecer, que deixa a gente desestruturado, mas é uma questão que eu falo muito, um diagnóstico, assim, esse diagnóstico não te define como pessoa, não sela a tua vida, né? E isso eu tô falando do maior grupo de pessoas que são os 70%, né? Imagina, assim, para uma pessoa que trabalha... Uma vez eu dei uma palestra numa empresa, eu fiquei chocada com aquilo, me doeu o coração. As pessoas falavam que quando eles iam preencher a ficha do RH, as pessoas não colocavam que tinham epilepsia na ficha do RH, por medo de serem julgadas, de serem incapazes de assumir aquele cargo, aquele emprego. Então, a gente precisa realmente trazer a palavra epilepsia para dentro do dia a dia da gente, tratar a epilepsia como a gente trata a hipertensão arterial sistêmica, como a diabetes. Tem alguns casos que são mais delicados, que precisam de um olhar mais específico, de tratamentos mais específicos, mas que a maioria, 70% das pessoas que têm epilepsia, vão ter uma vida normal, né? Tocar o barco em frente com as suas medicações e o seu acompanhamento com o seu médico, né? Você sabe, doutora, que você falando me fez lembrar de uma história. Quando eu trabalhava aqui, né, na minha área, a gente foi fazer a seleção de estagiários. E uma estagiária, ela tinha epilepsia, não sei, não tive mais contato, e ela colocou na ficha e colocou, né, no processo lá. E, de fato, barraram ela por conta da epilepsia. E eu era nova, tinha acabado de entrar no trabalho, participando, eu tentei argumentar, né? Mas assim, fui vencida. Não, imagina se acontece alguma coisa aqui. Eu falei, mas a gente está num centro médico, né? Que presta atendimento. Não entrou por conta disso. E ela era boa, né? Frente as características, né, que estava exigindo ali da vaga, parecia ser uma pessoa bastante capaz de conseguir participar. E aí, depois de tudo com o tempo, aí me vem isso, né? Olha, né? Eu ainda não vivia com epilepsia diariamente naquela época, mas como já vem, né, há muito tempo isso, e de fato eu pude presenciar e viver isso na minha carreira aí profissional, né? E é muito triste, é muito triste. É um absurdo, é um É absurdo. um absurdo. A epilepsia, o que precisa desmistificar é fazer com que as pessoas todas entendam que se você toma uma medicação, é que nem tem pressão alta. Quem tem pressão alta e não toma remédio não pode ter um acidente vascular cerebral, não pode ter um AVC, né? Porque não A qualquer momento, a qualquer lugar. Então, tem que tomar o remédio. É claro que a gente tem estratificação de risco para quem tem pressão alta. Então, quem tem pressão alta e tem, sei lá, algum grau de comprometimento renal, ou toma 3 medicamentos para controlar a pressão, esse indivíduo ele já tem na estratificação de risco mais riscos do que uma pessoa que toma um remédio para pressão. Mas se essa pessoa que só toma um remédio para pressão deixar de tomar medicação, ela pode ter uma AVC também, né? É a mesma coisa. Então, precisamos desmistificar isso nesse grupo dos 70% para que essas pessoas possam ter uma vida igual quem tem pressão alta, né? Igual quem tem diabetes, sei lá. Eu falo diabetes e pressão alta, que é o que o Ministério da Saúde mais fica em cima em relação à doença crônica e prover. Mais comum, né, para comparar.
E aí a gente entra, né, numa estratificação de um grupo de mais ou menos 30% de pacientes que tem uma epilepsia que é considerada de difícil controle. Essa epilepsia de difícil controle é uma epilepsia que a gente considera nas nossas classificações atuais de quem só estuda epilepsia, uma epilepsia farmacorresistente. Ou seja, uma epilepsia em que esse indivíduo não responde somente ao medicamento. E aí tem uma coisa muito interessante que ao longo de décadas foi se melhorando. Então, assim, a indústria farmacêutica foi cada vez mais aprimorando, né? As medicações com tecnologias de moléculas melhores, moléculas que quase não passam pelo fígado, que tem uma depuração renal ótima, que tem uma parte química que quase não se liga à proteína. Então, assim, a gente tem muita tecnologia de molécula farmacológica atualmente, mas mesmo assim, não substitui a epilepsia farmacorresistente. Não preenche, não consegue fazer com que as pessoas que têm epilepsia de difícil controle, que não respondem somente a medicamentos, passem a responder como o remédio mais tecnológico que existe. Então, isso mostra que a epilepsia farmacorresistente é porque realmente não responde somente a medicamento. E aí entra a nossa história. Sim. Porque quando a gente tem uma epilepsia, né, que é farmacorresistente, quanto mais rapidamente a gente identificar que é uma epilepsia de difícil controle e partir para as opções terapêuticas de difícil controle, melhor é para o segmento, né? Melhor é para tudo. Então, só antes de eu falar aqui, ó, que a Su colocou, ó, fiz uma entrevista de emprego e quando disse que minha filha, a filha, né? Olha só. Jesus! Que a filhinha dela tinha epilepsia, eu já fui vista de outra maneira. Olha só isso, né? Então, de verdade, é uma situação delicada. Bom, e me conta um pouco, Rê, assim, da sua jornada, como que foi, como que a epilepsia entrou na tua casa, na tua vida, na tua família. Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá. Alice, hoje ela tem 8 anos, né? E eu e Raj planejamos, queria muito ter uma filha, um filho, enfim, né? E aí veio a Alice, a gestação foi normal, sem nenhuma intercorrência. Ela nasceu de 9 meses, recebemos a alta. Nada, nenhuma coisinha fora do padrão esperado, né? De uma criança sem deficiência ou sem epilepsia. E aí, quando a Alice começou do 5º ao 6º mês de idade, eu percebi que um dia a Alice parou de sorrir. Ela amanheceu e parou de sorrir. Eu falei, nossa, mas que estranho, porque dentro do que a gente, né, do que eu entendia, bebê passa a sorrir mais, não menos, né, de interação. E aí pro rádio, eu falei, nossa, mas a Alice não sorriu hoje, né? Aí no primeiro dia, você tá louca, ela não quer sorrir, né? E minha mãe, os familiares ali mais próximos, não tem nada a ver. E assim, ela já tinha consulta na pediatra ali depois de 2 dias. E aí cheguei para pediatra, né? Falei, olha, doutora, eu percebi que a Alice não estava sorrindo. E engraçado que assim, foi bem logo seguida de uma gripe, um resfriado que ela teve. Então ela fazia assim um movimento de deglutição esquisito, mas eu não fazia ideia do que era. E na minha cabeça, inicialmente, ela ainda estava resfriada e tinha algum catarro que ela não conseguia nem cuspir, tossir, nem engolir. Então, ficava ali aquele coisa. E aí a doutora avaliou tudo, aí ela falou, olha, vamos passar com neuro? Eu falei, pronto.
né? Aí eu falei, alguma coisa tem, então não tá normal mesmo. E aí foi quando começou a nossa busca de estar indo e hoje a gente parou, graças a Deus, de buscar, né, isso, o diagnóstico em si, mas assim, foi rápido a questão da epilepsia. No primeiro eletro que a gente fez, na semana seguinte, a gente já fez o eletro e aí já apresentou epilepsia. Mas a gente não sabia que tipo de epilepsia que era, se era de difícil controle, se não era. O neuro que acompanhava a gente, né, o doutor Ivan, uma graça, até hoje a gente se fala, ele liga para perguntar da Alice, né, como é que ela tá, uma vez por ano, assim, mais ou menos, mas... E aí ele foi tratando, aí entramos com medicamento, e aí entrou com outro medicamento, e a Alice foi crescendo, né, enquanto o bebê... não é tão visível, né, o atraso aí no desenvolvimento neuropsicomotor, então, quando é bebê fica mais disfarçado, vamos pensar assim, né, apesar da gente, família, perceber tudo, né, doutora? E aí ela foi crescendo e fomos entrando com medicamento, e aí fica 6 meses, 7 meses, entra com outro medicamento, e entra com outro, e entra. E aí fomos passando por todos os lugares e por todos os medicamentos possíveis e que estava no conhecimento aqui da equipe médica do município. E aí Fomos para Limeira, né, numa cidade mais próxima, que é no AME, né, que a doutora de lá acabou acolhendo a gente, investigando, e foi aí até que ela falou, olha, aqui é meu limite, vamos para uma universidade, porque a gente ainda estava na busca de controlar a crise e de ali se desenvolver. Então, a gente até então não estava conseguindo nem uma coisa nem outra. Nessa época, a Alice, ela tinha 20, 30, acho que ela chegou até 40 crises por dia, né? Aí fomos para a Unicamp, então assim, aí mais medicamento que vai testando, aí chega um momento que vai acabando as possibilidades, né, doutora, de medicamentos. E aí e assim, com isso ela vai crescendo, né? Aí ela já tinha em torno de uns 2 anos, mais ou menos, 2 para 3 anos. E aí a deficiência vai ficando muito nítida, né? Muito clara. Porque uma criança com 2 anos, ela já fala normalmente, né? Ela já corre, ela já tem interação. E Alice, com crise, a interação dela é praticamente zero. Então, em alguns momentos, nesses 2 anos dela, eu acho que foram, assim, acho que a gente conta no dedo as vezes que ela conseguiu dar um sorriso muito rápido, né? Muito ligeiro, vamos pensar assim, que a gente percebia que era alguma questão de interação, né? Que ela entende. Porque assim, a minha dúvida, claro que era o quanto que ela entende ou não, mas não dava para a gente quantificar isso, porque como que você quantifica o que ela entende ou não se o outro não responde, E aí, né? tem uma coisa que tem eu não sei quem é, mas eu vou falar, transformando vidas, né? Colocou e o sofrimento aumentando. Porque o que acontece? À medida que você vai desenvolvendo uma relação com a epilepsia de difícil controle em específico, né? Você tem uma situação que você não consegue muito controlar. E eu não sei, acho que a Alice tem mais ou menos, esses fluxogramas todos melhoraram, tem mais ou menos uns 4 anos. Então, a Alice está com quantos anos agora?
8. 8. Então, até os 4 anos, a gente realmente só tinha medicamento para fazer. Todas as outras coisas eram muito empíricas ainda, não tinham comprovação. E essa coisa que Transformando as Vidas colocou, né, de o sofrimento vai aumentando, é uma coisa que hoje, com os fluxogramas e os estudos mais respaldados para uma melhora, para oferecer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né, que têm epilepsia de difícil controle, tem que ser mais rápidos, né? Tem que ser mais rápido. E aí, hoje a gente tem uma corrida para que os médicos, não os epileptologistas, as pessoas que têm uma maior afinidade com a epilepsia, porque essas estudam mais sobre essas outras terapias, né, que a gente indica para a epilepsia de difícil controle. Ah, Neide. Mas quando você tem a epilepsia e você tem um diagnóstico, mas você fica tentando remédio, outro remédio, outro remédio, você só vai aumentando o sofrimento. Porque a medicação, ela não vai resolver. Pode isso, um desgaste emocional. Imagina o sofrimento da patologia. A criança continua com aquele ciclo, como se você ficasse enxugando gelo de alguma Pois é. E aí é mais tempo de doença ativa, agressiva. É claro que existem algumas causas, né? Que a gente depois vai até falar sobre isso, que a gente realmente não tem ideia, não consegue prever. Mas existem algumas causas que você, olha, essa causa ela vai muito bem com esse medicamento. Essa causa responde super bem. Existe, faz parte da terapia que a gente tem avançado em relação aos exames genéticos. A genética foi um grande divisor de águas, mas existem pessoas como a Alice que tem exoma que a gente faz a cada 2 anos para ver o que dá e não dá nada. Aqui na live tem um monte de pai e mãe que já fez exoma que não dá nada, dá tudo normal. Então, são causas que às vezes a gente não descobre, né? A gente não. Então, tem Isso. receita, né? Para bolo, receita de bolo, né? Pois é. No começo, isso eu confesso que era uma tortura para gente, né, doutora, para a família, porque assim, passava no médico, a sua filha tem RET. Aí você fala, oh, meu Deus, tem RET, então vamos fazer o exame de RET. Aí, porque não foi assim fácil, chegamos e fazemos o exoma e pronto, né? Até a gente chegar no exoma, então foram assim, vários exames genéticos. Então, começa lá do cariótipo, né? O primeiro exame, aí pede outro, aí pede o da RET, aí pede de Dravet, aí pede de não sei o quê. Então, assim, cada exame, até chegar o resultado, chegou um momento que eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Porque, assim, será que era mais fácil já achar o diagnóstico para achar o remédio específico que, né, tem um melhor resultado? E aí, com o tempo, a gente desencanou, falou, não adianta. E quando a gente chegou no exoma, e aí não deu nada, né? E a gente faz a cada 2 anos e ainda não deu nada. A gente falou, pronto, né? Alice, essa é a Alice, não vai adiantar a gente ficar procurando, porque não, a gente não acha, né? Com certeza. Mas é uma tortura. É um sofrimento, é uma ansiedade que isso gera também, né? Porque eu acho que aí é o mais importante para a gente conduzir a partir de agora é a gente entender que a gente não pode ficar esperando o diagnóstico etiológico, né? A gente, será que é isso? Será que é aquilo? E congelar. Pois é, perde muito tempo. Perde muito tempo, exatamente. Então, tem que haver 2 situações em paralelo. Uma coisa é a causa, que eu posso buscar, e isso envolve custo, né? Graças a Deus vocês têm um convênio, mas para quem não tem, para quem depende essencialmente do SUS, é uma situação mais delicada ainda, tá? Pois é. Mas possível, eu vi o pessoal discutindo essa questão do acesso, inclusive quem mora numa cidade pequena vai lá e bate na porta do prefeito, olha, recusaram meu filho na escola só porque o meu filho é autista e tem epilepsia de controle, como é que é, né? E aí? Tá certo. Então, para quem tem uma cidade pequena, é mais fácil. Pequena. Né?
Mas é uma cidade como São Paulo, Santo André já é difícil, que é a cidade que a gente tem a fundação. Já é uma cidade maior do que Pira. Então, Sim. são coisas realmente que são mais fortes, né? Mas independente disso, eu acho que a grande mensagem, antes da Rê continuar, é a gente entender que quando você tem uma epilepsia de difícil controle, o próximo passo é uma avaliação de um especialista. E o ideal é que seja uma equipe, mas aí envolve custo, envolve grana, porque existem algumas pessoas que têm uma área no cérebro que é a causadora da epilepsia, e essa área ela é ressecável cirurgicamente. Num procedimento cirúrgico, se vai lá e se retira aquela área, se aquela área for operável, se aquela área for segura de ser ressecada. Mas para se fazer um estudo disso, é um estudo difícil, não é simples, mas é a primeira coisa que a gente busca quando está diante de uma epilepsia de difícil controle. E aí vem a seguinte, a maioria das crianças pequenas que abrem epilepsia de pititi, que a gente brinca, que nem foi a Alice, dificilmente a gente vai encontrar uma área ressecável. Existem casos, sim, mas não é o mais comum. A maioria dessas crianças tem uma coisa que se chama encefalopatia do desenvolvimento, ou seja, existe uma outra doença junto com a epilepsia que faz com que a criança tenha as crises epiléticas. E aí se somam doenças. No caso aqui que a Rê está falando, a gente não achou ainda o nome e o sobrenome, eu falo isso sempre para eles, do caboclo que está causando isso. A gente não sabe. Não está nem nomeado isso, né? Mas a gente está correndo atrás. A gente partiu para outros tratamentos. E aí eu queria que a Rê contasse um pouco, porque quando a gente se conheceu, a Alice estava com quantos anos? Uns 4? Não, tava com 2 para 3, acho. Ou já tinha feito 3 anos, Verdade, verdade. E aí a gente começou com as opções. Na época, a gente ainda não tinha a opção do canabidiol, como se tem hoje. E Sim. foi muito interessante, porque eu falei, Renata, existem 2 opções que são muito boas. Uma é a questão da alimentação, da dieta cetogênica. Eu queria que você contasse um pouco no primeiro momento. Você falou para mim, ai, doutora, mas a Alice come tão bem. Lembra disso? Ai, a Alice, Sim, não, ela tem uma boca boa para comer. Você lembra disso? Eu lembro. lembro. A Alice devorava tudo, 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 Comia tudo. A Alice bem. Ainda tinha o pai que comia. fazia massas. E aí eu Pois falava, ó, vamos negociar, vamos então tentar uma low carb, vamos tentar aumentar as fibras, lembra disso? Da arroz integral, lembro. as massas integrais, aí o Raj começou a fazer massa integral, É né? verdade. Houve uma modificação importante, não entramos numa dieta, porque realmente a família teve essa recusa, e isso é muito interessante, porque naquela época, quando a Alice tinha 3 aninhos, a gente não sabia, mas hoje já existem estudos que mostram, porque a dieta cetogênica, quando a gente fala dela, a primeira coisa é assim, nossa, meu filho vai deixar de comer tudo, ele vai comer quase nada, o que vai ser do resto da casa, né? O que vai acontecer com todo mundo? E hoje a gente já tem estudos fortíssimos que mostram que a dieta cetogênica ela pode ser desde a mais leve, que a gente chama que é a proporção de 1 para 1, 1 de gordura para 1 de proteína e carboidrato, para 4 para 1, que é 4 de gordura para 1 de proteína e carboidrato. Então, como a gente tem um espectro maior de possibilidades dentro da dieta cetogênica hoje, na época que eu propus a Renata, a gente não tinha, tá? Na época era o que tinha para hoje, era 4 para 1. É verdade. Mas hoje já tem. Então, às vezes, eu oriento muitas famílias, olha, a gente já tem isso, vamos começar a pensar, porque mesmo que você não vá, a família não se adeque a ir para uma 4 para 1, né? O fato de você fazer uma low carb e fluir para uma Atkins modificada, que é o nome da dieta 1 para 1, já ajuda muito. E eu me lembro, quando a gente começou essa orientação alimentar, que a Alice diminuiu muito a severidade de crises.
a gente não tinha conseguido diminuir muito a frequência de crises dela, mas o tempo da crise, a duração da crise dela tinha melhorado e o pós-crise também dela tinha melhorado, só com orientação nutricional, que na época não era uma Addkins modificada, porque a gente não tinha isso bem explícito, mas só com isso a gente já tinha melhorado a qualidade de vida dela. Né, Renata? Foi. A Alice ficou 2 anos sem açúcar, sem carboidrato simples, massa só em 100% integral, né? E aí o Raj fez mesmo, desenvolveu a massa para ela, um macarrão, enfim. E ela ficou 2 anos sem qualquer tipo de açúcar, né? Assim, seguimos à risca, certinho, e melhorou mesmo, doutora. Eu me lembro, porque foi um tempo que a gente entrou para batalhar, para entrar para outra estratégia que a gente vai contar daqui a pouco, mas que a gente tinha que fazer alguma coisa, porque já estava sendo inserido esse conceito de que remédio sozinho não ia adiantar. A gente fazia a medida que às vezes a gente misturava um remédio com o outro, melhorava, mas era uma lua de mel. E como toda boa lua de mel acaba. Pois é, e essas luas de mel, a gente olha que a gente tá falando agora vai, o negócio voltava para trás de novo. Então, e a Alice, ela tinha algumas crises fortes que, assim, apesar do atraso no desenvolvimento, ela sempre tentava sentar, ficar de 4, né, de gato, e aí essas crises às vezes vinha forte que ela batia a cabeça no chão, então ficava roxo, aí descia todo, e ela é branquelinha, então ficava feio mesmo. E aí começaram a mudar as crises, de fato, essas batidas agressivas, assim, né, desse controle, dessa queda, diminuiu, de fato, deixa eu falar aqui, tem uma me perguntando, quais eram a Liliane perguntando, né, quais eram as crises da Alice? A Alice tinha a crise atônica, que era a queda da cabeça, que é o que a Rê tá falando. Ela tinha crises mioclônicas. A Alice tinha crises de ausência, que duravam mais ou menos 1,5, 2 minutos. A gente percebia, às vezes, porque dilatava a pupila. Lembra dessa época, Rê? Uhum. E ela tinha uma crise, que era uma crise tônica, que ela fazia um movimento e sustentava um pouco. Lembra disso? Quando a gente começou a dieta, que não era dieta, era uma orientação alimentar, na verdade, mas que hoje a gente sabe que a gente chegou perto de uma 1 para 1, a gente conseguiu diminuir a duração dessas crises. A crise de cair a cabeça, de drop attack parou, só parou. Então, tem uma outra mãe aqui, a Neide, falando, né, em relação à dieta. Neide, assim, em 2015 a gente só tinha a opção da 4 para 1 mesmo. Hoje a gente já não tem mais só a 4 para 1. A gente sabe que a 1 para 1, por exemplo, ela tem uma boa eficácia. E a 4 para 1, ela tem as suas indicações precisas, né? Tem crianças que às vezes só respondem nela, mas hoje a gente já começa de uma maneira mais devagar. Por exemplo, lá na Fundação, na Faculdade de Medicina do ABC, a gente tem um ambulatório de dieta cetogênica e a gente começa devagar, a gente começa com uma low carb, faz uma adequação de alimentação da criança, depois você vai para 1 para 1. E aí, o paciente entrou na 1 para 1, respondeu, por que eu vou prosseguir? Eu posso ficar na 1 para 1, que é a menos restritiva, mas existem crianças que realmente precisam da mais restritiva. Então, 2015 mudou muita coisa de 2015 para cá, viu, Neide? Se você quiser depois dar uma olhada. Não sei se foi a Neide, se foi a Transformando Vidas, uma das meninas que me perguntou. Então, acho que a dieta... Primeiro, a gente não fez a dieta clássica, né? A gente teve essa modificação e vocês foram muito corajosos, porque eu me lembro que foi um pânico na hora que eu falei da dieta. Foi. Um pavor. A tua mãe olhar para mim e fez o quê? Eu me lembro disso. E aí, não, calma, vamos explicar. E aí eu acho que é a questão da parceria
quando se tem uma situação de difícil controle, ela é difícil para todo mundo, ela é difícil para o médico, ela é difícil para a família, é difícil para a paciente, para a pessoa que está vivendo isso, para as pessoas ao redor, né? Então, e assim, você pode trocar de médico como for. Se é difícil para um médico, vai ser difícil para todo mundo, né? Então aí entra a questão da empatia, do vínculo, da afetividade. E aí é o que na minha terra eu sou uma boa baiana, fala na hora que bater o santo, na hora que der certo, a afinidade do médico com a família. Eu acho que isso também é muito importante, que aquela coisa fica assim, ó, vamos dar a mão junta e vamos junto até o final, ok? O final qual? Pode ser o final da minha vida e da sua, e a Alice fica aí com a Bibi, entendeu? Sim, é verdade. É a história da vida da gente como parceria, família e médico, né? E equipe multi, né? Pois é, porque se não tiver essa parceria, dificilmente a gente consegue, né, doutora? Porque tem momentos que a gente fica em dúvidas, né? Aí você fala, não, não posso perder a linha, né? Tá dando certo, é pouco tempo, eu tenho que seguir, é um acreditar, né? E falar, tá todo mundo buscando pelo melhor. Então, se a gente desistir logo no primeiro, a nossa sorte é que, como a Alice comia muito bem, então ela não sentiu diferença no arroz integral, ah, em nada, não comeu açúcar no adoçante que a gente entrou. Para ela, o que você desse, ela estava comendo. E, de fato, para a gente também acabou melhorando, né, a alimentação da família, porque tem coisas que você acaba substituindo, que você vai fazer só para ela um pouquinho, aí você já entra também, né, já acaba comendo, diminuindo o açúcar e tudo mais. Mas essa parceria, bom, eu sempre falo, né, eu acho que eu não daria conta se você não tivesse pego na nossa mão e falava, vamos que a gente vai nós vamos encontrar aí um caminho e por mais difícil que seja, né? E por mais difícil e às vezes por mais que não seja a resposta que a gente quer, né? Mas a gente tá indo. Acho que esse que é o importante, né, doutora? Com certeza, Rê. Aí, vamos seguir um pouco nessa fase aí que a gente passou, a gente teve um equilíbrio, a gente tentava mexer nos remédios, assim, é importante falar que quando a Alice chegou para mim, a Alice tomava 7 medicamentos, não era? Era Quase que sete cai para medicamentos. trás quando eu vi, meu Deus, Renata! E aí a gente, assim, muito devagar, até hoje, né? Muito no tempo da Alice, porque quem manda nos remédios é a Alice, É tá? a Alice. A gente vai devagarinho, tirando, e ao longo desses anos a gente já tirou bastante medicamento, né? Bastante coisa mesmo. Foi. E antes da gente comentar outra coisa, eu queria que você contasse um pouco, Rê, que a gente falou, a gente vai melhorar a alimentação, e aí foi quando eu apresentei para a família a opção do estimulador do nervo vago, né? O estimulador do nervo vago, conversei bastante com a Renata, com o Raj, expliquei. E aí a gente teve, na época, tinham poucos casos no Brasil de VNS, né? De colocação de VNS. Inclusive, a gente teve algumas dificuldades em relação à tramitação de tudo isso, né? Para ser colocado. Bastante. Hoje a gente não tem mais essa preocupação. A coisa está bem mais fluida. No Brasil já chegou mais bem aberta, as coisas já estão bem mais enraizadas, como um tratamento efetivo e eficaz para epilepsia de difícil controle, epilepsia fármaco-resistente. E aí, quando me conta um pouco essa trajetória que quando a gente decidiu não entrar na dieta, mas melhoramos a alimentação da Alice, a gente falou, então tá, então nós vamos para o VNS, certo? E aí, conta como é que foi.
E aí eu me lembro na primeira consulta que você me deu um panfletinho assim escrito do VNS, você falou, olha, né, tá aqui, o VNS é o estimulador do nervo vago, né? E assim, quando você, a primeira vez que eu ouvi na minha cabeça, eu falei, nossa, vai abrir a cabeça, vai colocar o aparelho e o risco disso. Mas aí peguei o panfletinho, fui em casa e aí tinha um e-mail, né, no panfleto. Eu falei, eu vou mandar um e-mail, vou, porque era uma pessoa, eu não sabia direito da onde que era aquele grupo, mas era da SCN8A, da síndrome, né? E aí eu peguei e mandei um e-mail que no caso era para o Dani, o pai do Rafa, e mandei um e-mail falando, contando a minha história, a história da Alice, porque eu sabia que ele fazia parte aí desse grupo. E aí ele super aberto, né? E aí viramos amigos depois. Ele me respondeu falando que o filho dele tinha, que era o Rafa, e que eu falei, eu quero conhecer o Rafa, eu quero saber como é que é isso. E aí deu certo, a gente se encontrou, a gente foi até a casa dele, e aí nós vimos, né, pessoalmente. E aí depois você foi explicando, né, o que era o estimulador, qual era a função, que não era na cabeça, né, era no nervo vago, que era uma coisa mais simples. E aí a gente falou, não, decidimos que a gente ia atrás. O trâmite de fato não foi tão fácil e rápido, né? Porque na época não tinha muitos mesmo. E eu me lembro também que a preocupação era de uma morte súbita, né? Por conta dessas crises frequentes que a Alice tinha, e o estimulador vinha também para diminuir esse risco, eu me lembro. E aí a gente entrou, aí fizemos o pedido do convênio, toda aquela questão burocrática que era, né, desgastante. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, desgasta emocionalmente a mãe, o pai, a família demais, porque podia ser mais simples, né, porque a gente está buscando tratamento e saúde, né, e a gente não está buscando dinheiro, né, não estamos preocupados, na verdade, eu sei que é um gasto, mas assim, se existe as possibilidades de melhorar a saúde do paciente, a gente vai buscar, né? No caso do nosso filho, da nossa filha. E aí a gente colocou em 2017, ela fez o implante do VNS em janeiro de 2017. E aí começamos, tem todo o processo que é gradual, né, doutora? Vai aumentando aos poucos. No começo a gente ia com maior frequência, né? A gente chegou aí a cada 15 dias na consulta para poder estar ajustando aí, aumentava e diminuía. Mas a gente percebeu uma grande melhora nas crises também, uma grande melhora, assim, significativa. Eu falo que o VNS com a dieta cetogênica, eles que se casaram, porque foi uma junção, assim, que foi quando a gente conseguiu respirar melhor, né? Ela já deu um Ai, spoiler. Ela deu um Mega Blaster spoiler. Ela já contou tudo. Eu tô lá contando. eu vou falar, doutora, me corta! Olha, eu adorei, porque foi isso mesmo. A gente passou um perrengue para conseguir esse VNS. Foram inúmeros relatórios. E aí é Foi. muito importante falar, porque como médica que é assistencialista, porque existem médicos que são do laboratório, existem médicos que nasceram para serem cientistas, existem médicos que são próprios para terem contato com as famílias, né? Eu não. Eu sou uma médica assistencialista. Eu gosto de estar junto com a família, né? De ajudar e de fazer o que eu posso para ajudar. É o meu perfil, né? Eu vivo isso bem, que eu gosto disso.
E aí, quando, assim, foram vários relatórios, e o mais importante na época, que a Alice foi uma das primeiras no Brasil a colocar, eu já tinha visto fora do Brasil, já assistia muitas aulas, já tinha aprendido a manusear isso com outros colegas. E aí era um absurdo, porque é um aparelho caro, mas todo o custo do aparelho é para o convênio, não é para a família, tá? Não é pela família. Isso é muito importante a gente saber, tá? E, em resumo, a gente colocou o aparelho, a Alice ficou mais ou menos uns 2 anos e a gente teve uma diminuição de 50% de crises. Aí a gente diminuiu só a frequência, como a intensidade, mais ainda, a duração das crises, o pós-ictal. Então, a Alice tinha 20 crises no dia, passou a ter 10, 8. Essas crises eram muito curtas, então a gente chegou numa fase muito ufa, mas ainda tinham muitas crises no dia, até que aconteceu uma intercorrência, a Alice começou a passar mal, né? Ela teve uma intercorrência, foi outro que procó, lá vem a Alice para São Bernardo para ficar perto de mim, para poder eu conseguir manusear. Passamos por uma fase muito difícil clinicamente, né, Rê? Sim, foi muito. Naquele momento da internação, a gente entrou com a dieta cetogênica, porque a Alice evoluiu para gastrostomia. E foi uma outra fase difícil, porque a gente tinha a Alice que comia muito bem por boca, que tinha uma draga, que ela comia de tudo. E aí evoluiu para gastro. Foi um luto muito grande que todos nós passamos juntos, né? Foi sim. Foi a equipe do hospital, eu vou falar o nome do hospital, o Hospital Assunção, foi maravilhosa. Maravilhoso. Eu sou grata eternamente por todos eles, toda a equipe inteira, 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 inteira. Porque eles acolheram a gente, acolheram a Alice. E assim, eu tenho certeza que assim, foi feito tudo que foi possível. Acho que essa sensação é uma sensação, doutora, que é difícil a gente até explicar, porque assim, eu tenho certeza que tudo que foi possível vocês fizeram, né? E isso dá uma tranquilidade muito grande na alma da gente, né? Porque assim, agora não depende mais da gente, é o cara lá de cima que vai saber o que ele quer, Exatamente. né? E ele quis e a Alice quis sempre guerreira, né? Do jeitinho dela. Eles quiseram, é verdade. E aí a gente evoluiu para gastro, né? E aí a Alice começou a fazer a dieta plena, porque aí a gente já fazia a fórmula industrializada, né? Da dieta cetogênica. Aí ela evoluiu, não me lembro quem me perguntou aqui, da 4-1, ela evoluiu para 4-1. E acreditem, isso que a Renata falou é verdade. A junção do estimulador do nervo vago com a dieta foi o grande divisor de águas da vida da Alice. A Alice evoluiu assim, sem crises. Ela ficou um período, ela só tinha crise quando ela tinha alguma intercorrência, alguma pneumonia, alguma febre. Mas mesmo assim, a frequência com que isso acontecia, a gente tinha, assim, quando chegava o outono, a gente já ficava nervosa. Eu e a Renata, todo mundo sabia que a Alice ia ter uma pneumonia, ia ter uma chiadeira no peito, ia acabar indo para o hospital. A gente vivia isso, né? A Alice não teve mais. Mas ela não teve. E aí, ela até depois tinha aquelas gripona que evoluía para pneumonia e parou de ter a pneumonia, passou para as gripona, depois a Alice só fica nas gripinhas. É verdade. A Alice tá ótima de saúde, né? E com a dieta, quanto tempo ela tá fazendo dieta, Rê? Tá indo para 4 anos, porque já tá indo para 4 anos de internação. E isso é maravilhoso que eu queria puxar pra gente, por quê? Porque existe uma coisa meio mística de que a dieta só pode ser feita até 2 anos. De que a dieta não pode mais. E assim, a gente faz... Não fale de tirar dieta que eu fico nervosa. Não tô falando que vai tirar a dieta da Alice. Eu tô contando que, na verdade, não existe isso. A gente
Qualquer É, estratégia terapêutica, a dose é quando ela é tolerada. Ali está com todos os exames adequados, normais. A gente faz uma vigilância muito forte em relação a isso, rigorosa. rigorosa. Existe um protocolo de acompanhamento, existe uma Nutri maravilhosa hoje que dá um suporte para gente, com a telemedicina mais ainda, né, Renata? Que é Facilitou. eu falo que foi uma das pessoas que pegou na minha mão para me ensinar a dieta, foi essa nutricionista, a Marta, adoro a Marta, tenho um carinho enorme por ela. Então, ela que cuida da Alice junto com a Nutri de Pira, né? Então Sim, com a Adriane. é uma equipe multi que todo mundo se ajuda, tá? E atualmente a Alice toma 3 medicamentos, 3 ou 4? 4. Ela toma o É, fenobarbital. ela toma o fenobarbital, o Quepra, a Vigabatrina e o Frisium que estamos reduzindo, né, doutora? Isso, E o também é Idantal. o Idantal. Então, na verdade, a gente tenta tirar as medicações da Alice, e aí é tudo devagar. A gente está tirando o clobazam, a gente já tirou outros tantos medicamentos também. Já tiramos. Já tiramos muitos, então a gente vai devagar. Assim, a gente faz uma programação por mês. A gente tira um pouquinho, espera um mês. Aí vai lá, tira outro pouquinho, espera um mês. E tudo de maneira mais intempestiva com ela, a gente mete os pés pelas mãos e a gente volta do zero. Mas a gente tá água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente tá tirando medicamento, né? A cada pouquinho a gente vai tirando um pouco mais. Então, os exames dela estão normais, ela tem uma homeostase, ela tá saudável, né? E a única coisa que a gente não usou de estratégia nela foi o canabidiol, mas não precisou, né? A gente também tem que pensar no custo disso. O canabidiol é uma excelente estratégia terapêutica para epilepsia de difícil controle, mas ela é uma estratégia ainda muito cara, né? Ainda uma estratégia bem delicada do ponto de vista de custo, tá? Estudos têm para epilepsia, segurança, eficácia, a gente já sabe muito, mas infelizmente o custo ainda é muito alto, né? E além disso, a gente tem a questão dessas estratégias, então, só para a gente fechar, uma é a dieta cetogênica, outra é o estimulador do nervo vago, que foi, na minha opinião, um grande divisor de águas para Alice, né? E o canabidiol, que é outra estratégia também, que alguém colocou que vai entrar no canabidiol, mas a única coisa do canabidiol é o custo, ainda é muito caro. E eu não sei, existem alguns óleos de cannabis que não é considerado o canabidiol que eu tô falando. O canabidiol que eu tô falando é a molécula do canabidiol. Porque o óleo de cannabis medicinal, ele está indicado para outras coisas. A gente ainda tem umas restrições em relação ao uso do óleo medicinal. O óleo medicinal é você pegar a própria flor da maconha e fazer o óleo, né? E a gente não tem estudo nenhum de segurança em relação a isso no cérebro em desenvolvimento. O que a gente tem são os estudos em relação realmente à molécula, né, do canabidiol. E o caro é você separar o canabidiol do THC, que é o que dá o barato da maconha. Então, é muita coisa ainda que precisa ser estudada. E assim, às vezes, nossa, doutora, mas eu achei um canabidiol bem mais barato. Eu falei, então, mas precisa mostrar o que tem dentro desse canabidiol, né? Porque é mesmo a mesma coisa você pegar uma planta e fazer um óleo. Você está pegando o óleo daquela planta, ok. Mas você tem que saber disso, né? Que a indicação é o canabidiol. Você sabe, doutora, que isso é uma coisa que, assim, eu ainda escuto muito, né? Mas por que você não dá o canabidiol para ela? Mas tem tanto... Agora tá tão fácil o acesso, né? Tem a empresa tal, a ONG tal, né? Agora não é mais ONG, é organização, mas assim, é tão fácil dar. Mas então, aí eu tento explicar isso que você sempre nos fala, né? E apesar de que hoje a Alice não está precisando, né? A gente não tá. Ela chegou num momento que não há necessidade.
Mas isso é muito comum e as pessoas me abordam, mas por que que você não tentou? E às vezes assim, né? Fala, olha, porque não precisou ainda, mas possivelmente, se precisar, é a próxima estratégia, né? Que a gente tem. É, mas esse canabidiol de óleo, né? Que é mais fácil o acesso e acessível mesmo, né? Para um pouco mais, né? Porque também não é tão barato assim. Eu sou questionada ainda no dia a dia, conforme você vai conversando, e não só por famílias, né? Às vezes por profissionais mesmo da área da saúde. E aí eu tento explicar, às vezes não entende muito, mas porque tem muita diferença, né, de um para outro. E você sempre bateu com a gente nessa tecla. Que uma coisa é o óleo, você não saber a quantidade, né, do CDB, THC, e o outro é o remédio em si, que você consegue dosar e ter essa precisão, né, doutora? Não, para a gente é importante ter essa visão, porque como médica, eu preciso saber exatamente o que eu estou prescrevendo, né? Quantos miligramas eu estou dando naquele, né? Então, isso é muito importante também, tecnicamente falando, tá? Eu acho que nós falamos já 1 hora, Rê. Passa Já? rápido. Já, você acredita? Não. E eu ia pedir para você fazer uma consideração final, falar o que você quiser, para depois a gente finalizar. Ai, olha, primeiro eu gostaria de agradecer, né, esse espaço, a doutora Dani por segurar na nossa mão desde sempre, né, quando a gente chegou, de colocar no colo mesmo, né, eu, a Alice, o Raj, minha mãe, todo mundo. E eu acho que a mensagem, na verdade, é assim, a gente precisa acreditar, né, não importa no que, né, de como, mas é a gente acreditar, é a gente tentar ficar bem com a gente para a gente poder enxergar as evoluções, por mais que apareçam ser pequenas, né, ou quase invisíveis em alguns momentos, mas tudo tem uma saída, né, doutora? Às vezes não é agora, mas daqui a pouco tem. E se a gente não acredita nisso, se a gente não acredita nessas possibilidades, a gente desiste, porque é muita coisa apontando para a gente desistir, né? Principalmente quando a gente está nesse turbilhão, né? Dessa fase de descoberta, de tratamento. Então, se a gente não tem esse foco, né? E esse acreditar mesmo, eu acho, do fundo do coração, eu digo, a gente acaba desistindo. E não vai adiantar, né? Se a gente desistir, as coisas vão piorar. Então, acho que é isso, é a gente acreditar, é a gente conversar, é a gente falar, é a gente não ter vergonha, né? Porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história e toda história é bonita, né? Toda história tem suas dificuldades, toda história é a sua história, né, doutor? É Então, a eu queria nossa, agradecer. É a nossa história, né? sim. Eu tenho a agradecer demais o fato de você ter topado, né? De estar começando alguns projetos, né? Epilepsia e companhia, né? E eu queria também referenciar o portal da epilepsia. Nós somos um grupo de amigos, né? Que temos essa ansiedade mesmo em compartilhar informação. A gente acha que as pessoas precisam, quando quiserem ter informação de qualidade baseadas em estudos, não uma coisa que eu acho ou que eu ouvi falar. Então, a Isabela da Andréia do Rio, né, o Lécio, que é daqui de São Paulo, e a Leila, que é neurocirurgiã também, nós somos um time. E aí tem outras pessoas no Rio também, a Tayla, o Henrique e a Marília, né? Então, nós somos um grupo, né, de médicos, né? E que nós achamos que
realmente dar informação de verdade, assim, olha, o estudo fala isso, né? Eu penso assim, mas eu também tenho que trazer as evidências científicas disso para as pessoas, né? Que buscam informação para tomarem as suas decisões junto com os seus médicos, junto com os seus, né, seus terapeutas, enfim. Eu queria demais agradecer o seu tempinho, agradecer Eu que demais a tua agradeço. família. Eu quero que você sinta o meu abraço bem forte. Obrigada, doutora. Obrigada. Todo mundo que entrou bastante gente de Pira, que eu vi, a Pira Ah, total. é? Não estou conseguindo ver aqui. Ô, doutora, posso falar rapidinho do epilepsia? Dá Claro, tempo? fala assim, rapidinho. Na verdade, o Epilepsia e Companhia, né? Até quem me cutucou e fez com que começasse a acontecer foi a doutora Dani. É um grupo, na verdade, que a gente está tentando trazer isso aqui para o interior de São Paulo, né? Para estar discutindo sobre isso, um pouquinho aí dessa história que eu trouxe. Esse amparo, né, às mães, às famílias, acho que aos profissionais também, porque a gente tem buscado esse conversar do assunto, esses projetos para atender a essas famílias, que assim como nós não tivemos ninguém, então hoje eu vou buscando, eu entro em contato com as famílias, é claro que agora com a Bibi pequenininha acaba exigindo um pouco mais de tempo, mas conforme a gente vai conseguindo fazer algumas reuniões, né, e da parte política aqui também, tá devagar, mas a gente está tentando. Então, assim, a Epilepsia e Companhia, na verdade, é um grupo para a gente poder estar conversando do assunto, poder estar trazendo essas informações inicialmente aqui na cidade, porque a gente não tem. Então, é trazer o nome aqui, a epilepsia, e a gente poder conversar sobre isso de uma forma relaxada aqui. É um pouquinho, doutora. Eu, para variar, botando pólvora, né? A doutora põe, mas você sabe que dá o gás isso, né, doutora? E dá, a gente precisa se ajudar, ajudar mais pessoas, fazer uma corrente de informação, compartilhar tudo que a gente pode para todo mundo se ajudar, né? É Então, acho que é verdade. muito obrigada a todo mundo que Obrigada, participou. doutora. Renata, um beijo no seu coração. Você é uma mulher Beijo. importante, um beijo na sua família, tá bom? Um Beijo para beijo vocês para todo mundo que também. participou. E acho que é isso. Um beijo. Beijo. Tchau, Rê. Beijo, tchau, doutora. Tchau, gente. Até. Até. Tchau, Tchau, gente. Até tchau. mais.